Amigos, que frio é esse? Sejam bem-vindos ao NED. Para quem gosta, né? Diz que tem pinguim aí que está usando gorro. O negócio está feio, gente, está feio. Uma boa tarde a todos. Estamos aí com o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, o NED, curso do Lar Espiritual Seara José, com o coordenador Newton Júnior, e eu aqui apenas no apoio, dando boas-vindas a todos. E nós estamos continuando a estudar, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, vão assistir, né, mais tarde. Continuamos estudando o Livro dos Espíritos, né, hoje ainda no capítulo 9, ainda estamos no capítulo 9, que é a Intervenção dos Espíritos, e nós queremos muito a participação. É importante que você dê sua opinião, que você discorde, que você lembre o nome de alguém, que você acrescente, que você se integre a esse curso com participação. Então, não basta você assistir o vídeo, não basta você escutar o Newton, o Zé Maria, você também é importante, eu quero que você participe, que você dê a sua opinião mesmo, tá bom, gente? Inclusive, nós estamos convidando você também a aparecer na telinha. É verdade, e você tem essa oportunidade. Nós tivemos uma pessoa até agora, o pessoal acho que é meio envergonhado, né? Mas a gente quer que vocês participem, se vocês quiserem participar, só avisa aqui, põe um comentário, eu mando para vocês o nosso número do WhatsApp e mando o link para você e você acessa e entra junto com a gente. E batemos um papo aí. É muito legal isso, gente. Trocar uma ideia aí. Heloísa, você que entrou cedo aí, Heloísa, participa com a gente. É muito legal isso, é muito bom a opinião de vocês, porque é assim que a gente aprende. Nós estamos aqui, não é que nós não sabemos tudo, também aprendemos com vocês também, tá bom? Essa troca é muito importante. E com certeza muitos de vocês que estão aí sabem mais que a gente, né? Só que vocês são tímidos e eu sou atrevido. O Zé a gente pega na agarra, que também não gosta. Eu sou tímido. É tímido. Agora eu sou atrevido, né? Estou aqui, mas eu tenho certeza que vocês que estão aí têm muito mais capacidade do que eu. Tá certo? Olha, estou convidando a Heloísa. Heloísa, entra aí, Heloísa, tá bom? Se você quiser, vocês têm meu número do WhatsApp aí, fala assim, eu vou entrar, tal, eu mando o link para você, você entra no StreamYard, que é o programa que nós usamos aqui nesse momento. Pessoal, vamos outra coisa. Lembra aí, vai lembrando, vai acordando, vai compartilhando. Da galera aí. Se cada um de vocês compartilhar esse link com seus amigos, você imagina quantas pessoas não terão oportunidade de estudar junto com a gente. Então, compartilhe. É fundamental que você faça esse compartilhamento com os seus amigos aí. Antes de a gente começar o vídeo, eu já estou dando um tempo para o pessoal ir entrando. Quem está entrando aí é a Joelma Ventura. Joelminha, entra aí no vídeo para a gente, você que tem um bom conhecimento. Vamos lá, amiga. Dá para entrar 10 pessoas se quiserem. Então 10 pessoas, entra aí. Pede o Zé te manda o link, pega o WhatsApp dele. Se você não tiver, ele vai colocar, daqui a pouco ele vai colocar aqui na telinha. Isso. Oswaldo Araújo Júnior. Oswaldo também, boa tarde. Abraço, Oswaldo. Boa tarde. Olha a Heloísa aí. Heloísa, feliz tarde para todos. Sueli Manfred, muito boa tarde. Dona Nikita Maria Tereza Bianco. Parabéns, Nikita. Boa tarde, seja bem-vinda. Tereza. Maleocárdio, boa tarde. E vamos com gelo mesmo. É isso aí. Tá gelado. Vou perguntar para você que tem muito conhecimento. Os espíritos têm frio? Não, eles sentem frio, sentem calor? Eles vivem nas nuvens, né? Imagina isso aqui está girando, imagina lá em cima, né? Vive nas nuvens é ótimo, tá certo. Vai ter gente que acredita, Vamos lá. Urânia Trudes, boa tarde. Urânia, entra aí ao vivo com a gente, Urânia. Entra ao vivo aí, já falei com ela agora há pouquinho, né, Urânia? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar a estudar. O se refere aqui hoje? Hoje é a influência, né? Hoje, na realidade, é aflições né? Dos espíritos. O que eles sentem quando a gente passa nossas aflições, eles realmente sentem também, né? E é da pergunta 484 a 488, né? Vamos... 488A, se não me engano. Isso. Aqui, mas 488. Tá certo? Minha colinha. A Aurélia falou que se os espíritos sentirem frio ou calor, se eles estiverem num umbral, eles vão sentir. Viu como as meninas... Inteligente, Urânia. Inteligente. Gostei da resposta, Urânia. Gostei. É isso aí. Não só frio, como fome também, né, Urânia? Fome, dor também, mas tudo, né? Isso é um outro assunto mais para frente, com certeza a gente vai conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso aí também, se Deus quiser. Pessoal, um vídeo tem 3 minutos. 3 minutinhos. Acompanhem para a gente poder tirar dúvidas aí. Vamos lá.
Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Afeições dos espíritos por certas pessoas. Perguntas 484 a 488A. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sentimentos. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pois pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque esses males não vos trazem nenhum benefício, já que então procedeis como o doente, que rejeita o remédio amargo que o há de curar. Dentre os nossos males, quais os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Alegram-se com os que têm por fim abreviar o tempo das vossas provas. Sabendo que a vida corporal é transitória e que as atribulações que a acompanham são meios de alcançar um estado melhor, os espíritos se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles do que pelos nossos males físicos, que são apenas passageiros. Poucos se incomodam com os infortúnios que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal como fazemos com as mágoas pueris da infância. Vendo nas aflições da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, segundo o poder de que dispõem. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas se esquecem daqueles que os esquecem. É isso aí. Antes do Nilton começar a explicar, quero só agradecer aí a Márcia. Olha aí, pessoal, vamos pegar o exemplo da Márcia Dosa aí. Boa tarde, meninos, já compartilhei com os amigos, tá vendo? Obrigado, Márcia. E a pergunta da Maleu Carlos a gente já respondeu quando a Urânia falou que as zonas umbralinas eles sentem realmente frio, sentem calor, não como a gente, né? Mas a gente depois vai falar mais tarde sobre isso, para não fugir desse assunto. Gostei. Essas meninas realmente conhecem muito, né? A gente... Nunca fica... Ou seja, quando eu não sei, eu mando para os universitários e universitárias, né? Elas vão lá e me ajudam. Quando eu não sei, eu uso o meu amigo Google. O meu amigo Google resolve também ajuda bastante. É uma forma de aprender também. Marisa Feide Pérez. Aí, Marisa, tudo bem? Marizinha. Contamos com você segunda-feira, Marisa, aqui para ajudar na nossa abertura aqui, hein? Vamos lá? Vamos lá. Bom, a gente vai estar falando de protetores, né? E foi falando sobre vários assuntos, protetores. Nós temos os amigos espirituais e os companheiros espirituais. Nesses amigos espirituais, nós podemos dividir em várias categorias, né? Por quê? Existem aqueles amigos que estão num grau mais elevado que o nosso, justamente porque se comprometeram na espiritualidade, nos acompanhar nessa jornada. Então, eles estão conosco diariamente, tá? Não efetivamente, porque eles têm mais o que fazer. Né? Essas coisinhas bobas, às vezes, que a gente pede ajuda ao nosso protetor, muitas vezes não é aquele que nos acompanha desde o início, porque existe aquele que, quando eu vou reencarnar, ele se compromete. Olha, pode deixar que você vai ser
meu pupilo, né? Eu vou acompanhá-lo e dentro daquilo que ele aceitar, porque temos que lembrar sempre que os amigos espirituais interferem em nossas vidas até onde nós permitimos, tá certo? Porque é a nossa grande missão, nós temos uma grande missão, que é nos transformarmos, né? Nos tornarmos pessoas melhores. Fomos para isso que nós reencarnamos, nessa escola maravilhosa chamada Planeta Terra, e muitas vezes é uma enfermaria que vai cuidar da gente. Então, nessa escola, lá na espiritualidade, nós nos comprometemos a nos tornar pessoas melhores. E aí vem um tutor que nos acompanha desde o nascimento, e muitas vezes até quando a gente desencarna, ele continua no tutelado, né? Esse é um grande amigo espiritual. E depois vem aqueles que nos querem bem, que nos protegem. Esses sim, como foi dito, muitas vezes sofrem com os nossos erros e se alegram, né, com os momentos que... Ou seja, ele tem uma afinidade emocional. Não que os nossos amigos espirituais não tenham, mas eles realmente compreendem que nós estamos em crescimento. Então, eles têm compaixão de nós e nunca pena. Certo? Compaixão é uma coisa, a pena é outra. A pena, normalmente, ela é degenerativa, porque quando você está com pena, você foge um pouquinho da razão e acaba tomando atitudes mais emocionais do que racionais. Já a compaixão, não. A compaixão é um sentimento de solidariedade, de empatia, né? Mas sempre com uma razão, sempre buscando o melhor. Esses são os amigos espirituais, que também tem os nossos parentes, os nossos familiares, né, os nossos pais, nossas mães, nossos avós, assim por dentro. Porém, nós temos os companheiros espirituais. Esses companheiros tanto podem nos ajudar como nos prejudicar, porque são afinidades, né, são os afins que estão normalmente conosco por interesse pessoal. Né? Ele, como estão na espiritualidade, eles vivenciam os seus desejos atrelado àqueles que estão encarnados. Né? Ou seja, vou dizer uma coisa assim, que não é tão... eu sou um artista, né? Arte. Aí tem aqueles amigos que me ajudam na arte porque se sentem prazer de que o trabalho deles seja divulgado, que assim por diante. Né? Quando eu fico feliz, né, porque eu fiz um trabalho que teve sucesso, eles também compactuam com essa felicidade, com essa satisfação. Porém, também tem aqueles que nos usam para o vício, né? Para as fofocas. Também a gente, quando fala fofoquinha, tem uma galera imensa do nosso lado. Né? Então, nós temos, por isso que é importante o nosso comportamento. Porque para os amigos espirituais, eles vão trabalhar para nos melhorar. Né? Mas então o protetor se afasta quando eu estou fazendo coisa errada? Não, ele nunca se afasta. Ele só deixa eu tomar o meu caminho para quando eu tropeçar e cair, o que acontece? Meu Deus, me ajuda. Não é Jesus, não é os anjos que vêm, não. São esses meus amigos que vão lá, estendem o braço, né, e me mostram o caminho. Ele não me ergue, ele me mostra como me erguer. Né? Olha, o caminho é esse. Vai, põe os dois braços na mão. Então, é essa que é importante. Então, os nossos protetores, na realidade, os nossos anjos de guarda, não importa o nome que a gente dê, são aqueles amigos que nos querem o bem. Porém, nós temos sempre que lembrar que quem toma a decisão, que quando cai, quem tem que levantar somos nós. Não adianta a gente ficar fazendo prece, mais prece, oração, mais oração, reza e mais reza, entrar em corrente. Se eu fico em casa, ou se eu fico na minha zona de conforto, me lamentando, sou coitadinho e não faço a minha parte. Porque o universo é assim, justiça para todos. Senão não seria justo ajudar aquele que é coitadinho, né? E aquele que trabalha ajuda também. Então, que valor eu trabalhar, né? Então, isso aqui é importante. Tá, só para agradecer a presença do Alexandro Eloy. Grande Eloy. Que ele compartilhou também. Alexandro, nós estamos hoje com 5.000 usuários no Face, não cabe mais ninguém, tá? Eu vi que você solicitou, não dá. Mas a gente tem 8.600 pessoas seguidoras. Então, 8.600 seguidores e 5.000. Dá para ser seguidor, não tem mais jeito, não cabe mais, né? Tá bom? Eu fiz uma pergunta aqui para o pessoal, eu queria que você me dissesse, eu conheço meu protetor, anjo de guarda? Sim, claro, conhece. Não lembro agora, não lembro, né? Você conhece seu protetor, seu anjo de guarda? Você tem ideia de quem é? Porque geralmente o pessoal lembra, assim, esses que
nos ajudam, nos intuem, mas não se interferem, às vezes são parentes nossos. Sim. Eu cansei de ver pessoas falarem assim, é o meu pai, que meu pai é o meu protetor, minha mãe é minha protetora. Me explica direitinho. O que acontece, gente, é assim, ó. Por isso que eu falei que o protetor tem várias escalas. Por exemplo, nós vamos falar aqui para a gente ter uma visão mais fácil de entender. Quem é o seu protetor quando você vai para a escola? Né? Você vai ter aula. Se você vai aprender matemática, o teu professor, ele te orienta. Então, ele é uma espécie de protetor. Né? Quando chega na história, sai o de matemática, entra o de história. Não é isso? E assim, geografia é assim. Por que ele é o protetor? A gente visualiza o protetor como aquele que nos protege dos... Não, protetor são tutores. Né? Se eu vou fazer, quando eu vou para a escola, então esses tutores nos protegem sempre dentro, não é assim que o professor faz? Dentro do trabalho de cada um. Aquele aluno que é mais dedicado, o professor tem mais assim, não é que ele é mais dedicado ao aluno, mas ele dá ao aluno segundo o seu trabalho, né? Valoriza o aluno de acordo com o seu trabalho. Aquele que não é, ele não vai deixar de dar aula, não é assim? O professor, é lógico, nós estamos falando aqui eu estou falando uma metáfora, né? Mas, lógico, aquele aluno que é muito bagunceiro, que entrou para fora de aula, fora da classe, né? Mas é tipo assim, mesmo aquele do bagunceiro, ele não vai ficar dando atenção para ele, tá certo? Mas a hora que ele perceber que o aluno está querendo aprender, ele volta para o aluno da mesma aula. E assim na espiritualidade. Um pai, uma mãe, veja bem, um pai e uma mãe que tenha condições emocionais, ele protege o filho como protegeu quando estava encarnado. Lembra de André Luiz? Né? Quanto tempo André Luiz ficou no mundo espiritual, né, mais de um ano, para poder voltar à sua casa e olhar seus filhos? Ele está lá preocupado, e minha esposa, como é que vai ficar? Agora eu não estou mais, como é que ela vai viver sem o meu salário, né, aquelas coisas, sem meu dinheiro, sem minha proteção, como é que ela vai viver? Não sei, e sempre Clarencio, Lisias e tantos outros falam para ele, fica tranquilo que eles não estão abandonados. E não estavam mesmo, porque cada um de nós tem um grupo de protetor. Apesar de a gente achar, ter assim, a prepotência, a arrogância de achar que se eu desencarnar, minha família vai por água abaixo, ela só vai por água abaixo porque aquele grupo se deixou ir. Mas Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Ninguém fica abandonado. Só que tem que haver um processo novo de trabalho. Né? E assim são. Então, a gente conhece, por exemplo, o meu protetor, né, que ficou responsável nesta encarnação por encabeçar a minha encarnação, eu sei quem é. É quem é? Não lembro. Você entende? A gente saber é uma coisa, agora lembrar é outra, porque nós temos o véu do esquecimento. Então, nesse processo, eu sei que o meu pai todo dia, ele é meu protetor, eu sei que é meu protetor. Como você sabe que é o seu protetor? Porque me falaram, o médium vidente falou, tá bom, ele é o seu tutor, é o seu companheiro, mas será que verdadeiramente é seu protetor? Seu protetor mesmo, o anjo de guarda que a gente fala, ele não é. Por quê? Porque esse espírito que me acompanha desde o meu processo de nascimento, ele está desencarnado. Né? Então, é uma escala, gente. A espiritualidade é muito complexa. A gente sabe muito, por isso que a gente sabe muito pouco. Deixa eu dar um pitaco no que você está falando, é mais uma pergunta para o aprendizado. Eu aprendi com alguns companheiros da doutrina, e eu já fiz essa pergunta para você uma vez, algum tempo atrás, relacionado a isso, uma diferença entre protetor e anjo de guarda. E alguns falam que é apenas por uma questão de nome, que isso é bobagem. Outros determinam que o protetor, geralmente, é um parente ou alguém próximo que tem uma afinidade conosco. E que o anjo de guarda é um espírito mais afastado, um pouco mais elevado, mas que olha por nós. Procede isso? Então, é tudo uma linguística, né? Uma linguística nossa, verdadeiramente. Procede sim, dessa maneira. O que a gente determina como anjo de guarda, que a gente imagina um espírito, né, mais elevado, que não é tão elevado assim, porque, afinal de contas, se ele está na Terra, é porque... Lembra que nosso planeta é um planeta primitivo, ainda nessa fase primitivo, que eu digo nesse sentido, né? Nós estamos passando da prova e expiações para a regeneração. Então, nós estamos num processo ainda de crescimento.
não é verdade? Então, nós temos sim, que podemos dizer, pela nossa linguística, poder diferenciar um anjo de guarda, que é aquele justamente que se propõe, né, e é aprovado pela espiritualidade, dentro do meu processo, né, reencarnatório, me acompanhar em toda essa existência. E muitas vezes ele continua na outra. Mas, por exemplo, o meu anjo de guarda, com certeza, não é o anjo de guarda do naipe do Chico Xavier. Tá certo? Não. Então, por quê? Porque é escalonado de acordo com a necessidade do reencarnante. Agora, protetores, nós temos vários protetores, né? Porque são aqueles que se propõem, de alguma maneira... Minha mãe, meu pai pode ser protetor? Sim, é teu protetor. E é teu protetor. Minha avó. Tua avó, claro. Por quê? Porque é mais ou menos assim. Quando a gente reencarna, quem nos protege na carne? Não é os nossos pais? São. Né? Os nossos irmãos. Muitas vezes um tio que a gente gosta demais, não sabe por quê. Assim. Então, essa afinidade, esse ciclo de afinidade do amor, né? Porque é mais ou menos assim. O amor, ele sempre é crescente. Eu amava aquela pessoa, não amo mais. Não existe isso. É impossível. Você tinha uma afetividade pelaquela pessoa e essa afetividade tinha um interesse emocional que, de repente, por um motivo, por ela não corresponder a esse interesse emocional, você tirou da sua vida. Então, é uma afetividade com interesses. Porque o amor, ele jamais... Quem ama, não... eu costumo sempre dizer, quem ama não perdoa, porque sempre ama. Quem ama simplesmente ama, não perdoa. É lógico, fica decepcionado, é natural, decepcionado, tal, com raiva, só faz comigo. Mas esse sentimento jamais se perde. Então, aqueles que nos acompanham são os nossos protetores dentro de uma afetividade. Agora, o pessoal está já dando seus pitacos, mas é interessante lembrar, assim, quando a gente fala protetor e a gente fala um parente, não tem essa elevação espiritual toda. Sim, claro. Esses protetores também podem sofrer. Sim, com certeza, é o que comentou. Podem sofrer. E aí, quando nós escutamos dos nossos amigos aí do movimento espírita, eles falam que os anjos de guarda não, que os anjos de guarda estão no nível superior. Exatamente. Até um comentário. Que eu falei. Anjo de guarda tem compaixão. Perfeito. Compaixão. Os protetores têm pena. Deu para entender? Né? Ter pena de alguém é uma coisa, ter compaixão é outra. Tá. Dá para entender? Por exemplo, o que é compaixão? A compaixão é perceber... o que é compaixão? Vou dizer que eu vou dizer. A compaixão é quando você vê uma criança tentando andar e cair de bunda no chão. Você fica preocupado, tentando parar, mas deixa cair, só fica percebendo o que você faz. Você afasta a mesinha, você não é assim? E você tem aquela proteção, aquele aguardo, mas não fica com pena porque ela está caindo, porque ela está o quê? Ela está crescendo, ela está evoluindo. Então você simplesmente fica assim, de volta, né? Uma criança andando e tal. Não é isso? Compaixão é deixar o filho na escola, às vezes, muitas vezes chorando, mas sabendo que aquilo é para o bem dele. Né? É uma compaixão e fica ligado. Será que a escola é boa? Será que a escola é boa? Será que o professor não sei o quê? Então, isso é a compaixão que nós temos, a solidariedade, a fraternidade. A pena é aquele que assim, não vai mais. Não, vai sofrer junto com a gente. Não vai mais. Não vai mais para a escola. Está chorando muito, não vai mais para a escola, não sei o quê. É pena, e a pena, ela é degenerativa. A compaixão é uma fraternidade. Então, os anjos de guarda têm compaixão. Sim, e os protetores têm pena. Por exemplo, Jesus, todo mundo fala assim, Jesus sofre. Jesus não sofre com a gente. Não. O Jesus, ele tem compaixão. Qual é a compaixão dele? Eu estou sofrendo, aí eu falo assim, mestre, é assim, estamos sofrendo porque nós construímos o sofrimento. Tá? Porque essa coisa que às vezes eu escuto até me dói assim no ouvido, quando você fala assim, Deus quer assim. Nossa, isso dói demais, gente. Imagina se Deus quer que eu sofra. Ao contrário, ele faz tudo para mim não sofrer. E fica no meu ouvido, é lógico que Deus não vai ficar no meu ouvido, nem Jesus vai ficar do meu lado assim, não, ele tem uma cadeia, né? É uma cadeia, é que nem é uma organização, né? Como hoje em dia fala que Jesus é CEO, né? Então, é uma organização que tem o presidente do planeta, que é Jesus, aí tem os seus anjos, que é Ismael, né? Assim, a organização Ismael tem os seus séculos,
E assim vai até chegar ao nosso anjo de guarda e depois aos protetores. Assim, é uma cadeia organizacional. Quando eu faço uma prece, um exemplo, uma prece para Maria, vai chegar a Maria? Já chegou. Só de quando eu penso em fazer, já chegou lá. Só que assim, meu protetor, um outro protetor melhor, mais evoluído, esse protetor que é meu pai, que está triste comigo, então não sei o quê. Aí já tem um mais. Não, calma, meu pai é Nilton também, né? Calma, senhor Nilton, pode deixar que eu vou mandar mensagem. Aí outro manda, e assim vai até chegar ao meu anjo de guarda, não, já sei, esse problema ele ia passar, aí ele já vai, né? Eu já sabia que ele ia passar por isso, nós estamos aí, eu já mandei, já falei. Vou dar um exemplo, olha como é que é organizada a coisa. Eu estou com um problema pessoal que eu construí e que o Zé pode me ajudar. E eu nem o conheço. Né? Ele, da casa eu nem o conheço. O que ele faz? Eles organizam que o meu anjo de guarda entre em contato com o anjo de guarda do José. Né? Eles combinam antes, então? Eles combinam. Vou dar um exemplo para vocês. São Luís e Ismael. Não sei se vocês souberam Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Padre Evangelho. Quando Kardec ia encarnar, eles estavam com um problema sério. Porque a psicosfera estava tão pesada os problemas do conflito que tinha na época da França, aquelas guerras, conflitos internos, revoluções, onde falavam que a terra, o sangue prevalecia no solo da França, que estavam se matando, e Kardec estava se preparando para reencarnar. Aí São Luís chegou para Ismael, que é o nosso governador do Brasil. São Luís é governador da França, está no livro, né, Coração do Mundo Patrociano, Humberto de Campos. Brasil, Coração do Mundo. De Humberto de Campos, o espírito, né, psicografado por Chico Xavier. São Luís chega para Ismael e fala assim: Ismael, chega aqui, vou dar uma força para mim, não é assim, né? Só vou botar dá uma força para mim, isso aqui está mal, olha, não está dando para gente. Porque a psicosfera está muito pesada. Se ele encarnar, vai atrapalhar nas comunicações espirituais, vai ter interferência, né? Vai ter interferência, tal, não sei o quê. Então, dá para você pegar esses espíritos que estão desencarnando. Olha o frio aí que a gente vai conversar agora um pouquinho sobre isso. Aqueles espíritos que estão desencarnando, a guilhotina era uma ferramenta de vingança, né? Via carroça na casa. Olha, eu não gostava do Zé. Falei assim, o Zé... Corta. O cara é burguês, ó. Aí ele matava o Zé, matava a mulher, matava o filho, o cachorro, o papagaio, o periquito, para não ter inimigo. A família inteira. Imagina como é que essa família saiu. E o pai vendo, a mãe vendo, o filho vendo. Imagina o ódio. Ele ia para a espiritualidade, chegava lá, o que acontecia, ficava esperando o cara desencarnar para, né, um conceito ignorante, né? Então, lá no plano espiritual, na psicosfera, era briga, era luta, que das guerras mundiais. A guerra não continua só aqui, a guerra continua lá, porque esses que se matam aqui na ignorância de que a morte não existe, né? Chegava lá, eles ficavam lutando, ele via a pessoa com roupa de americano, o cara era alemão, eles estavam se matando. Então, nessa psicosfera, São Luís chegou para Ismael e falou: Ismael, dá para eu pegar 2 milhões aí para poder dar uma aliviada aqui, ó, esse povo que está no mundo espiritual, mandar para aí, e eles encarnam como índio, né? Porque assim dá uma trancada nisso aí. E conversou sobre isso, e aconteceu. É a mesma coisa no mundo. O mundo espiritual, gente, é dinâmico demais. Nada, por isso que a gente diz que nada acontece por acaso. Tudo que acontece tem uma... Quando você que está aí e eu, quando nós vamos fazer uma prece, sabe o que é a prece? A gente acha que prece é pedir, né, Zé? Conversa. A prece é quando eu ouvir a prece dos meus amigos espirituais. Porque eles estão vendo o caminho que eu estou tomando e sabem que eu vou me arrebentar. E fica para mim assim: não vai, não só. Aí quando eu durmo, que eu me desdobro, eles, quando eu permito, né, eles aparecem para mim e falam: meu amigo, meu filho, meu irmão, para com isso, cara, você vai se arrebentar. E vai. Aí eu caio, o que eu faço? Por favor, me ajuda. Aí aqueles menos eu falam assim: eu não te falei? É a mamãe que eu não falo assim pra gente? Mãe, eu não te falei, eu te falei. Tá bom, mas vamos lá. Então, é isso que a gente tem. Quando a gente faz a prece, o plano espiritual, os amigos espirituais, o nosso anjo de guarda, o nosso guia espiritual maior, ele já sabia que eu podia ou não falhar naquele trajeto. Como a coisa é muito bem organizada,
Ele olhava e falava assim, cara, a tendência é ele falhar. Ô, fulano, vem cá, ô, fulano, vem cá. Ô, voz do além, meu querido Rob Hobbs, o seu, ele dá um jeito, ajuda, Zé, dá para ajudar também? Dá. Eles conversam, eles combinam e ficam agora esperando. Isso aí. Ó. Por isso que o acaso não existe. Vamos começar a ver as contribuições aí dos comentários. Sim. A Maleucar está falando o seguinte, que se eu conheço, deve ser do protetor, é claro que devo conhecer, mas eu não me lembro. Com certeza, com certeza. Às vezes a gente lembra, né? Às vezes não, né? Dá uma passada assim, Mas protetor, né? Que a gente está sim, falando. sim. A Delmira Ciccone Moutinho, boa tarde a todos. Delmira entrou. Lourdes Cunha está falando, se você está se referindo ao anjo de guarda e mentor espiritual? Quando eu fiz a pergunta, na realidade, a gente tem... a palavra anjo de guarda, ela vem da Igreja Católica. Nossas reminiscências católicas. Exatamente. É o mentor espiritual. E o anjo de guarda está ligado à palavra anjo. Anjo, mesmo, e que a gente acredita nos anjos. Os anjos existem? Olha, então, sabe o que é um anjo, gente? Sabe como é que apareceu essa figura do anjo? Ah, legal, isso aí. Vamos lá. E a figura do anjo apareceu mais ou menos assim. Lá na época de Moisés, o que acontecia? Os espíritos estavam... Como a terra estava... como Jesus... antes de Jesus encarnar, já estávamos vivendo um período crítico da humanidade, né? Que era o do olho por olho, dente por dente, e ninguém é de ninguém, tá certo? Aí chegou a primeira revelação. O que foi a primeira revelação? Um Deus único, né? O castigo, que hoje nós entendemos como lei de ação e reação. Mas naquela época, não dava para falar assim, é uma lei da ação e reação, tu ia morrer. Tá furado? Tá. Agora, como você criou o castigo dos deuses, primeiro foi dos deuses, porque na realidade tinha muitos deuses. Tudo que era sobrenatural era um deus. Aí, só que o meu Deus, ele não era o Deus dele, ele tinha outro Deus. Então, teve vários deuses. Moisés chegou, né? Os amigos espirituais, eles foram mandados por Jesus, eles foram na frente, vocês vão na frente lá para preparar a terra para eu poder encarnar, porque se eu encarnar agora não vai adiantar nada. Tem que ser quando o povo já tiver um pouco de raciocínio e tiver uma crença já formada, né? Uma crença religiosa. Beleza, aí Moisés começou. Foi lá em cima, e começou a aparecer os espíritos, né? Como é que funciona? O espírito ele irradia luz, né? Ele irradia luz. Essa luz que era irradiada em volta dos espíritos, eles entendiam que era asas. Por quê? Porque pensa, vamos voltar na época de Moisés. O cara tinha completa ignorância. Ele olhou para o espírito e falou assim, caramba, aqui ele conhecia os pássaros, né? Ele ter feito uma comparação com os pássaros. Ele olhou e falou assim, o senhor... Aí começou a ter asas. E o anjo, na realidade, ele vem do latim, né? Do grego lá, né? Tanto é que daimon é um anjo, né? Demônio. O demônio cai, o anjo caído. Não é um anjo caído, é daimon, a linguagem na época grega. Então, a partir daí, a partir dessa época, começou, evidente que, como apareceu o anjo, tem que se fazer um trabalho, porque isso não é do dia para o outro. Mas os espíritos não podem assumir acabam assumindo? Eles assumiram. Legal. Eles assumiram. Legal, né? Por que eles assumiram? Assumiram justamente porque é uma forma de eu chegar até aqueles que necessitam. Por que fala Jesus? Jesus falou do peixe, do pão, do trigo para fazer suas parábolas, não foi? Né? Ele não deu a parábola do joio e do trigo, né? Do trigo e do joio, não ao contrário, você não pode botar nem a coisa errada na frente, é do trigo e do joio. Por que ele falou do trigo e do joio? Porque tinha agricultor, para ele poder entender. Se ele falasse, não, porque o bem e o mal, isso aqui, o cara assim, não entendi nada que você está falando. Do peixe, né? Todas essas parábolas, do filho pródigo, da vinha. O que era naquela época? Então, a linguagem, a parábola, o que é a parábola? A parábola são pequenos contos que trazem uma informação que fique fixada durante um período, né? Que nem dentro da condição daquele povo. Dentro da condição daquele povo. Perfeito. Né? Então, o anjo, na realidade, gente... Recapitulando, o anjo, na realidade, ele não existe. Não existe. Aquele pessoal da época via os espíritos. Exatamente. Com aquela luz e acreditavam que aquilo fazia uma comparação de pássaros e chamavam de anjos.
Tanto é que, ó, vamos pensar assim. Tem que estudar a palavra anjo. Da onde veio a palavra anjo? Não vou ver isso para vocês que vão verificar. Ó, o que acontece? Vamos pensar assim, vamos falar sobre a doutrina dos espíritos, e não talvez dos espíritas, dos espíritos. Nós somos os seres sem forma, sem sexo, uma centelha divina. A centelha não tem forma, é uma energia. Agora, como é que, se essa centelha aparece volitando na minha frente, eu vou ficar olhando e não vou entender nada. Para mim, aquilo é uma luz, é um, sei lá, um extraterrestre, é uma espaçonave, não sei o que é. Agora, se essa figura, de repente, para na minha frente, e dentro do meu conceito né, religioso, ela se forma, ela plasma umas asas, brilho, o que ela acontece? Para mim é um anjo, acabou. O que ele fala para mim está falado. Entende? Então, esse trabalho que ele vinha fazendo durante... vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, há um tempo atrás, nem muito tempo, acho que menos de um século atrás, a gente via muito trabalho de materialização, não via? Muito trabalho de materialização, muito fenômeno, né? Assim, hoje a gente está vendo. Não tem mais. Tem um ou dois. Né? Sim, mas que nem antigamente. Não. Por quê? Porque antigamente era assim, nós tínhamos que ver... Era uma necessidade da época você ter trabalhos de materialização para dar credibilidade para as pessoas buscarem isso. Exatamente. Hoje, como é que está? Nós temos que crer para ver. Né? Se eu não tiver fé, se eu não tiver... Aí você não vê as coisas. É isso aí. Né? Vamos lá. Rosemary Caetano, boa tarde. Maleucário está falando, mas com o tempo a gente vai requerendo mais protetores, não é isso? Perfeito, sim, né? Claro. Perfeito. A ideia é nós vivermos atrelado, né, a uma grande malha universal, que é a malha do amor. Então, nós teremos muitos protetores e muitos protegidos. E aí eu costumo falar durante as reuniões, que é uma coisa que as pessoas falam, a gente tem mania sempre de se ligar para a negatividade, para o lado negativo, para aqueles espíritos com medo de ter um obsessor. E aí eu lembro para eles assim, você já imaginou? Você não sabe o número de encarnações que você tem. Mas você não sabe, mas você teve. Se você está aqui, você teve. Não tem jeito, E as tuas famílias espirituais do passado? Nossa. E quantas pessoas você já teve, né, uma relação de amor, de compaixão? Quantas vezes você não trocou esse sentimento? E por que não se vincular o pensamento a isso? Durante as reuniões a gente fala muito isso, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui agora. Aqui agora é um programa antigo. Aqui agora. Prestem atenção. Você sabia que muitos protetores que nós temos são inimigos do passado? Eu tenho um exemplo. Esses são muito fortes. Você sabia que, às vezes, um inimigo do passado ele tem muito mais atuação em mim, né? Para me melhorar, não é para me destruir, não. Para me melhorar. Por quê? Porque ele tem com ele um remorso, um arrependimento tão grande que enquanto não vê eu no auge da minha vitória, ele não sossega. São os melhores protetores. São os melhores que tem quando são inimigos. Exatamente. Porque, na realidade, porque inimigo não existe, né, gente? Inimigo, entre aspas. O inimigo não existe. O que existe são contrariedades egocêntricas, né? Se ele tem algum problema comigo, é porque eu fiz, o meu ego foi forte, prejudiquei ele. Porque quem são os nossos adversários? Você sabe quem são os nossos adversários? São aqueles que nós os decepcionamos. Aqueles que, teoricamente, se simpatizaram muito comigo. Tinham muita confiança em mim. Sabiam, se dedicaram para mim, ou até aceitaram tudo aquilo que eu falava, e, de repente, perceberam que eu estava enganando. Aí a gente criou uma revolta. É isso aí. Maleucário está agradecendo a explicação anterior que você deu. Obrigado. Vamos para a Lourdes Cunha. Lourdes Cunha, entendi que ele se refere a cada idade. Infância é um protetor, na adolescência é outro, na fase adulta outro. Mas o meu entendimento, temos um protetor que nos acompanha a vida toda. Sim. E demais que vem em auxílio a esse. Sim, perfeito. Sempre tem o mais próximo, né? É isso que nem família. É que nem família. Você tem sempre aquele que é mais próximo, mais afinidade, né? Com certeza. A Delmira Ciccone fala, eu tenho muita fé nos anjos. Sim. Vamos buscar a origem da palavra anjo. Eu vou ver. É legal, é muito interessante isso. Tá? Que vou... A Rose Amorim, ela está falando do livro Violetas na Janela, e no Mundo dos Espíritos, explica um pouco essa logística. Boa leitura de base para esse assunto. Perfeita explicação, Newton.
Obrigado, amigo. É para isso que a gente paga ele. É né? esse. Olha, e o que ele me paga não é o que eu valho. Tudo bem, já está reclamando do salário. Ele é muito caridoso, me paga mais do que Eu pago aqui, ele tem que, né, É mais do que desenvolver. merece. Vamos lá. Márcia Dosa. Então os protetores podem nos atrapalhar com sua piedade? Não, peraí. Isso é importante. Ótima colocação. Aqueles que pensam que estão nos protegendo podem sim nos atrapalhar com sua piedade. Aqueles que pensam. Que pensam que estão nos protegendo. Isso que eu falo, é protetor, né? Para ver como a linguagem brasileira, né? Não é nem português, é brasileira, como ela tem. Mas é muito boa a sua colocação. Foi importante você falar isso. Muitas vezes a gente acha que está ajudando e estamos prejudicando. Isso acontece com a gente. Acontece bastante. E tanto acontece. Aquele que faz isso, que protege. Os pais possessivos, né, que comandam a vida do filho, eles não fazem isso por maldade. Eles fazem porque eles acham que aquilo é melhor para os filhos. Porque eles querem os filhos. Quantos eu não ouço, eu dou assistência a algumas pessoas, quanto eu não ouço as mães dizendo que minha filha faz isso, não sei o que, você vai ver que, na realidade, ela que está fazendo, está comprometendo a vida da outra, mudando os seus conceitos, os seus valores. Isso acontece aqui, imagine entre os espíritos. Os espíritos, às vezes, se aproximam, querem ajudar. Gente, vai para uma reunião de desobsessão, você vai escutar espíritos querendo ajudar, falando, eu quero ficar com ele, eu quero ajudar. Ele está precisando de mim. E não tem condições. Entende? Então, veja bem, se uma mãe é assim aqui, todos nós sabemos que essa história que morreu vira anjo pode esquecer. Todos os meus valores que eu tenho aqui na matéria, desencarne é passagem, é tirar a roupa e continuar com os mesmos conceitos, os mesmos valores. Então, se eu sou um pai superprotetor, digamos que eu sou um pai superprotetor, não deixo meu filho fazer nada porque eu acho que é o meu jeito, não sei o quê. Aí eu desencarno. O que acontece? Quando eu percebo que eu desencarnei, eu fico desesperado, eu vou lá tentar ajudar e agora meu filho está liberto de mim, vai fazer o que ele quer, certo? Ou vai tentar dentro dos traumas, né, que vai ter, mas ele vai tentar se libertar de uma maneira, e eu estou enchendo o saco dele. Então, aí eu fico nervoso, eu não consigo mudar, porque nesse momento ele não consegue mudar as minhas decisões. Não tem como ele mudar as minhas decisões, porque é minhas decisões. Mas ele gera uma energia, tá certo? Que pode irritar, perturbar, não saber, insegurança. Ou seja, e ele está fazendo por mal? Para ele, não. Isso aí. O Alessandro Eloy está contando uma história assim, ó. Dá para ver a gente aqui? Dá, né? Vamos lá. Quero compartilhar minha experiência. Alguns anos atrás eu sonhei que eu entrei em um quarto vazio, todo branco, em um prédio bem alto. Ao abrir a porta do quarto, tomei um susto. Surgiu de repente na janela que estava aberta uma criança de 7 anos, no máximo. Na hora disse que ele saía da janela. Na hora disse a ele: saia da janela, menino. Aí é muito alto, você vai cair. Ele sorriu e me chamou pelo nome e disse: fique tranquilo, não irei cair. Vim aqui para conversar com você. E aí fui ao seu encontro e cheguei bem perto e me dei conta de que não sei. Não tem mais nada. Será que seria um anjo da guarda, é isso? Sim. Todos nós sabemos que o anjo da guarda, o protetor, ele pode se apresentar com uma criança? Pode, com uma criança? Ele apresenta... todo espírito que está no mundo espiritual, ele se apresenta de acordo com a necessidade de quem o vê, né? Vou dar um exemplo para vocês. Inclusive, essa semana eu fiz uma exposição numa casa e me perguntaram sobre duendes, fadas, né? Polêmica. Selfos, essas coisas todas. Aí ele falou assim: isso aí existe? Eu falei assim, existe. Falei, fiz para provocar. Não existe. A pessoa ficou... Esses são os elementais. Gente, André Luiz... Está no livro. Está no livro. Evolução de dois mundos, existe. No mundo maior, né? Domínio da minoridade. Existe. Por que existe? Eu vou falar rápido porque eu não estou... Porque, assim, quando a gente passa do reino animal para a fase hominal, esse período,
os seres que começam a dominar, ou seja, criar a razão, quando a razão começa essa fase, eles passam no mundo espiritual durante milênios, às vezes. Isso. E como nós temos as nossas ligações religiosas, esotéricas e tal, para o Umbanda, acho que, me perdoe se eu falar errado, acho que é Exu, essas coisas assim, não lembro agora, me perdoe que falou, mas existe aqueles que são da natureza lá e tal, não sei o quê. E para nós, para o esotérico, é as fadas, os duendes. Se eu crio essa imagem, alguém um dia, que fez um livro, fez lá o duende, a fadinha, né, não sei o quê, e eu acredito, né, tem gente que até dá maçã para os duendes, né, e fica impressionado que a maçã seca de forma diferente. Essa energia, esse plasma da maçã, né, porque ela tem vida, ele é absorvido para atuar na natureza. E quem faz? Sempre que quem comanda são os espíritos organizadores. E eles são os trabalhadores. Isso aí. Mas eles têm uma função. Né? Agora, aquela forma existe? Não, aquela forma não existe. Aquela forma é criada pela gente. Porque se ele quer falar comigo, se eu pedir uma ajuda e ele vai me ajudar porque os mentores espirituais autorizaram, se eu acho que é o duende, que é essa forminha que vai aparecer, ele vai aparecer para poder me auxiliar, mas ele não tem uma linguagem para eles não falam, tá certo? Eles só trabalham. Isso aí. Entendeu? O Alessandro Eloy está completando sobre aquela criança de 7 anos que ele viu, ele completou aqui, ó. Eu fui a seu encontro, cheguei bem perto e me dei conta que ele não era uma criança, e sim um anjo de luz, certo, com uma voz doce, uma beleza que nunca tinha visto, e cheio de sabedoria. Conversamos e eu perguntei seu nome e ele disse Micael. E ele me falou coisas que me motivaram e me fizeram chorar. Jamais esquecerei dessa experiência. Viu? Desse relato seu, você deu uma palavra-chave aí. Qual foi a palavra-chave? Jamais esquecerei do que ele falou. Então, ele criou essa forma, né, de angelical, que é um espírito, com certeza, mais graduado até, com autorização do plano maior, para falar para você aquilo que você precisava ouvir. E muitas vezes, se você... Agora, Eloy, tenho certeza, se você parar nesse momento, perceber que muita gente já tinha lhe falado. Né? Porque as pessoas, é o que eu sempre falo, as pessoas pedem ajuda, mas não querem ser ajudadas. Né? Quando a gente pede ajuda, toda vez que eu peço ajuda, o plano espiritual já sabia, já me mandou pessoas me falaram que eu devia ouvir antes de eu pedir. Mas como eu sou teimoso, eu acho que o Zé me falar, o nosso aqui da Voz do Além, meu hobby, que é um sábio também, me falar, para mim, agora, vir um anjo, né, um ser alado, assim, me falar a mesma coisa, pronto, é outro assunto. Né? É isso aí, você acaba assimilando. Ó, vamos dar mais uma acelerada aí? Ó, Lourdes Cunha, acredito piamente em anjos, arcanjos, Gabriel, Rafael e Gabriel de novo. Gabriel de novo. Lourdes, muito bom, né? Vamos lá para outros comentários aqui. Heloísa Inácio, desde que os anjos são espíritos, eles não estão mais limitados a aparecer apenas em um tipo de forma física, como seres humanos são. Os anjos podem aparecer na Terra de maneira que melhor se adequar aos propósitos das suas missões. Perfeito. Isso, perfeito. Você foi... Perfeito, ótimo. Rosa Morim. Acredito sim na categoria anjo, não com asas. Fregorianos, mas avatares, superiores como Jesus, Maria, espíritos de escola. Moisés foi um grande avatar. Creio até que Chico Xavier, da nossa época, grande espírito de escola. Sim. Gente... Nós temos que pensar o seguinte, isso é uma linguagem terrena. Você sabia? Tem umas limitações, né? Digamos que, vamos fazer um exemplo, o Chico Xavier já teve em Plutão, foi passar em Plutão, em Marte, né? O Humberto de Campos esteve em Marte, lá fazendo uma reportagem. Qual é a linguagem, a denominação para esses espíritos de escala superior? Será que é anjo? Será que não é outra linguagem? E a mesma categoria. Tá? É que nem o caso. Vamos fazer rapidamente. Na nossa linguagem é anjo, né? Nos Estados Unidos, como é? Angel.
né? Angel. Angel, né? Angel. E como é que é na Alemanha? E como é que é na França? Ou seja, você veja como a finalidade é a mesma, né? De explicar, tá certo? Mas como é que é a linguagem das etnias, né? Como é que é? Então, imagina isso em outros planetas, né? Na verdade. Perfeito. Mas Vamos lá. tá certo, você tem... Perfeito, Rose, perfeito. Lourdes Cunha, vi algumas vezes Arcanjo Miguel e não vi nenhuma asa. Rose Amorim, kkkk, pede aumento. Ah, não, é quando fala. Tá. Eu pedi, mas ele é assim, ó. Delmira Ciccone Moutinho, nosso anjo guardião, está desde o início da nossa vida até sempre. Essa sabe muito. E ai de não saber, né? Rose Amorim, perdão, gregorianos. Vamos lá. Lourdes Cunha, sugestão, uma live sobre anjos e arcanjos. Excelente, uma boa ideia. Boa ideia. Vamos pensar nisso, sim. Dá para fazer, sim. Tá. Maleocárdio, é superproteção. A superproteção pode desproteger e atrapalha? Com certeza. Com certeza. E aí tem aquela música do Chico César, né? Como diz a Maleocárdio, na música de Chico César, Deus me proteja e da maldade de gente boa. Pô, né? Alexandre Eloy, eu fui ao encontro, cheguei bem perto. Ah, bom, eu já tinha contado esse do Alexandre. Porque eu pulei, né? Porque ele estava fazendo um comentário. A Maleocárdio querem tanto proteger e acabam por prejudicar. Tem muito. Mas não é por mal, né? A famosa questão não é por mal, mas é porque o que acontece? A gente sempre acha que o nosso... Eu costumo dizer que a gente mede os outros com a nossa régua, né? A gente sempre acha que o meu... Por eu ter... Que nem eu vou para os meus netos assim, olha, você quando tiver minha idade... Conversa fiada nossa, né? A nossa famosa chantagem emocional. Mas não temos que esquecer que essas crianças, esses jovens... pode ter muito mais idade do que eu, né? E muito mais conhecimento. Só que, como está nessa fase de transição do espírito encarnando, nós sabemos que o espírito está se adaptando ao corpo físico. Então, ele está o quê? Aos poucos, ele vai trazendo sua bagagem para o dia atual. Mas a gente, como já viveu, fala assim, não, você não sabe nada, porque na minha época isso aí é muito prejudicial. Tem que haver sempre, porque é difícil, né? Tem que ser sempre um diálogo, né? Não só uma oratória, como fala meu querido amigo Beni Coquito, não só uma oratória, como uma escutatória também. E a gente, como ele é velho, a gente só fala. Para escutar é difícil. Né? É verdade, é verdade. E aí, para finalizar, Maleocárdio, Lourdes Cunha, ele está dando aquela sugestão da live, né? Ah, sim. Para falar dos anjos, tá? Exatamente. É isso. Gente, eu quero que o Newton diga para mim o seguinte, nós estamos abrindo presencialmente segunda-feira, às 20 horas, com limitação de 60 pessoas, um pouquinho mais, parece que está liberando um pouquinho mais agora, né, o governador. Qual vai ser o assunto da sua palestra? Ele vai iniciar a abertura do Seara. Esse cidadão aqui, ele ficou o tempo todo na pandemia aqui comigo, não deu uma força. Estou aprendendo muito, vocês não imaginam como eu estou aprendendo com ele. Eu estou aprendendo pra caramba, muito, muito, muito. Então tem sido uma delícia ficar aqui com ele, e eu queria saber, assim, qual é o assunto que você vai desenvolver. São 40 minutos, a partir das 20 horas, segunda-feira. Evaristo da Veiga 266, e vamos lá, fala. Olha, eu vou falar sobre a importância da Casa Espírita e para que a gente veja uma visão de como trabalha a Casa Espírita. Vou falar um pouquinho sobre o mundo, que a gente às vezes vem aqui, recebe o passe, né, e acabou, acho que acabou por aí. Então, qual é a minha responsabilidade como trabalhador, e qual é a responsabilidade daqueles também que vêm em busca da assistência, né? O que eles têm que fazer? Simplesmente sentar, receber o passe, ir embora para casa, acabou? Ou seja, eu recebi o meu medicamento, vou para casa e acabou. E os passistas, né, os trabalhadores, qual é a responsabilidade nesse momento? Porque, gente, é uma realidade. A nossa realidade hoje é outra. E não estou falando só de Covid. Nós aprendemos muito, todos nós. Muito. Eu tenho certeza, mesmo aqueles que dizem que não aprenderam nada, que foi esse Covid foi uma droga, só foi... Nós aprendemos muito. E temos muito agora, temos um novo enfrentamento, uma nova época, né? Um novo período de nossas vidas, né? Porque todos aqueles valores que nós tivemos, todos aqueles valores que nós tínhamos, foi ressignificado, né? E nessa ressignificação,
como é que vai ser o meu processo de transformação? Isso nós passamos, todos nós passamos de uma forma imperceptível, mas que é fundamental na nossa vida futura. Quando a gente passa da pré-adolescência para a adolescência, essa fase dos 12, 13 anos, que a gente passa até os 20, até chegar aos 30, esse período é crítico, a gente não percebe, mas ele é fundamental. Então, nesse período que nós estamos vivenciando hoje, nesse novo processo, as casas... Né, esse vai ser o assunto. Esse vai ser o assunto. Beleza. A importância da casa espírita. Não conta mais, não. Deixa o pessoal assistir. Detalhe, eu vou fazer de tudo para fazer a transmissão ao vivo desse primeiro, porque para mim é uma libertação, né? A gente voltar para a casa espírita é uma grande alegria. A gente está muito feliz de voltar e a gente vai tentar fazer a transmissão ao vivo. A gente já está com o equipamento pronto para isso e vai dar tudo certo, se Deus quiser. E aí teremos Newton Júnior como primeiro, que faz parte, para quem não sabe, Newton Júnior já está fazendo parte aqui da casa, aqui trabalhando aqui, já doutrina, já conversa, né? Já certo. Tomou conta da casa aí, agora... Eu estou muito feliz mesmo por ter sido aceito, né? Ele está falando, mas não é nada disso não aprende nada comigo, é que ele é um cara de bom coração, ele está sempre disposto a ajudar todo mundo, me ajudou bastante, né? Olha, tem os últimos... Os últimos serão os primeiros? Sim, com certeza. Serão os primeiros a serem os últimos. É isso, exatamente. Então vamos lá. Só para terminar, Alexandre Eloy falando ainda dos anjos, que isso aí mexeu com o pessoal. Olha lá. Quando se trata de um termo arcanjo, a palavra inclui o prefixo arque, usado para denotar algo como chefe ou principal. Um arcanjo, arco-anjo, então é o mensageiro principal de Deus. Esses anjos são hierarquicamente mais altos do que os anjos de guarda, mas ainda fazem parte do segundo nível. Menino, é que eu falo, falar com vocês é uma maravilha, né? O que eu não sei, vocês na hora já aprendi o que é. Deixa eu mexer um pouco no ego dele. Olha lá, Rose Amorim, Newton é ótimo, claro e objetivo. Perfeito. Linguagem simples, a gente entende, é popular. É assim que toca, né? Que mexe com as pessoas. Marisa, obrigado, que eu vou colar isso aqui. Foi a Rose Amorim. Pedir, foi a Rose? Rose Amorim. Então, Rose, obrigado, viu, Rose? Que eu vou falar o seguinte, eu vou pegar esses, vou colar, mandar para o WhatsApp, pode pedir o aumento que a Mara falou. Não, aumento não, porque a pandemia não deixa a gente aumentar o salário. A Marisa Feitpés está falando, talvez vocês saibam, mas você sabe que por que os anjos são pintados e as esculturas são com asas? Porque na época que foram pintados pela primeira vez, época renascentista, o pintor deveria ser médium, e quando viu um ser de luz na época, não conheciam isso, espírito de luz. Viu uma luz enorme atrás de um ser e, não sabendo explicar, desenhou asas, supondo que eram espíritos mesmo e que já voavam. Então, tinham asas. Belo Google, hein? Gostei, Marisa. Obrigado. Olha, Marisa Google Fente Pérez. Obrigado. Tô brincando, Marisa. Não, mas foi bom. Olha, obrigado. Tanto foi a Marisa e foi o Eloy, né? Isso. Olha, é isso que eu falo. O NED é isso. Por isso que eu digo que o NED é nosso. Nós aqui não temos nenhuma... Eu não tenho, Zé também, não. Tenho pretensão nenhuma de ensinar nada para vocês. Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Eu estou aprendendo com vocês. Acabei de aprender com o Eloy e com a Marisa. Porque, na realidade, o NED é nosso, gente, é nosso. Então, está aberto para todos. Muito obrigado, Eloy, obrigado a Marisa, e todos aqueles que amaram. A Rose está agradecendo por transmitir ao vivo. Sabe por quê, Rose? Muita gente não vai entrar. Você imagina, você vai colocar 60 pessoas aqui dentro, e se a gente for colocar todo mundo que nos ligou, todo mundo que entrou em contato, não vai dar. E tem muita gente que vai ficar de fora. Então, não é justo, a gente pelo menos transmite. A gente sabe que é presencial uma coisa totalmente diferente, né? A gente não pode abraçar ainda, a gente ainda vai ter distanciamento, tudo. Eu até coloquei uma das fotos lá nos grupos de trabalhadores, para o pessoal ver. Mas a gente pelo menos quer amenizar um pouco isso no início, mas está próximo de a gente começar a trabalhar totalmente, 100%, se Deus quiser, tá bom? A Maleucado está falando aí, ó. Gente, boa tarde. Deixa eu falar uma coisinha para você. Esse assunto anjos e arcanjos e mestres ascensionados é um assunto muito complicado, muito complexo. Então, eu acho que requer um bom, grande estudo, entendeu? Um grande estudo. Não é fácil entender e comparar, né, com os outros da espécie que mentoriza os espíritos protetores, é bem diferente. Maleucado, vamos ver se a gente vai combinar fazer uma live só com esse assunto. E o que a Marisa pesquisou, o que a Marisa falou, eu já tinha escutado.
essa história de que quando eles foram pintar, ele viu uma luz atrás. Eu já tinha escutado isso, não é a primeira vez. Se você pedir para no Google, né, fotos, imagens de anjos, vai aparecer o anjo barroco, o anjo da igreja, o anjo não sei o quê. E tem um anjo que eu às vezes até uso nas minhas explanações, inclusive do NED, que é um ser que é de luz. A luz aqui, e aqui em volta dele tem uma energia assim, redonda, tá? Que é a luz espargindo. Né? E diz que quando esse pintor foi fazer, ele acabou vendo essa... Eu já escutei essa história várias vezes. Agora, viu, vamos pensar no seguinte, todos nós aqui que somos da doutrina dos Espíritos, vamos nós aqui dar uma reflexão, nós, nedianos, né, e os que são simpatizantes. Vamos voltar um pouquinho. Espírito não tem forma, não tem sexo, tá? O processo que nós vivenciamos da evolução, né, espiritual, até chegar ao arcanjo, né, que até isso, Leon Denis, né, falou do átomo, ao arcanjo, né, aquelas coisas todas, porque era a linguagem da época dele, né? Mas seria o espírito puro, tá certo? O espírito puro, quando nós chegarmos no espírito puro, nós não teremos forma nenhuma. Nós seremos uma energia. As formas que nós vivenciando é para ser identificado no nosso momento de evolução, tá certo? Então, é isso que nós temos que entender. O arcanjo, tanto é que às vezes, eu sou curioso, às vezes eu não quero colocar essas polêmicas aqui, mas existe avatares que você falou, né? Tem espíritos que eles chamam ascensionados, aquela, desculpa a brincadeira, mas aquela sopa de letrinha, fulano e tal, Zarovski, não sei nomes, que são seres ascensionados, que eles entendem que são espíritos de um planeta tal, que são ascensionados e vêm da luz não sei o quê, luz violeta, luz não sei o quê. Por quê? Porque nós precisamos ainda dessa referência, né? Porque se um espírito... É verdade. Né, que for uma centelha, a gente não... Né? É isso aí. Amaleu Carlos, só para terminar, gente, estamos finalizando. Zé Maria, se você fizer isso, colocar uma live ao vivo, direto da reunião, lá no Ceará, vai ser uma maravilha, vai ser muito bom. Eu acho que super vale a pena, deve ser a continuação, concluindo. É muito importante, vamos terminar aqui, Alessandro Eloy. Nilton e José Maria, vocês não sabem quanto eu aprendi com vocês. Com vocês não, com ele. E quanto eu sou grato pelos estudos. Nessa pandemia, vocês com certeza salvaram muitas vidas com os ensinamentos. Cara, você não imagina, principalmente os tratamentos que a gente faz, sabe? Com certeza, com certeza. Eu sempre falo, se a gente conseguir ajudar uma pessoa a impedir ela de fazer uma bobagem, nós ganhamos o dia, ganhamos a... Nossa, tá ótimo. Isso realmente, mas não é para... a gente às vezes faz muito pouco, a gente poderia fazer muito mais. Né? A gente ainda não me sinto feliz ainda em querer poder fazer mais. Né? Acho que importante é a dedicação. Com ensinamentos, e fico feliz de saber a abertura do centro sobre a palestra do Nilton. Sucesso, amigos. Obrigado. Sucesso para você, Eloy. Você também que faz um trabalho maravilhoso. Faz um trabalho. Ele está com um canal no YouTube novo, né? Vai mandando que a gente... Sigam, mãe que te manda. Eles são maravilhosos. Ele e a esposa são pessoas maravilhosas que fazem um trabalho muito humano, olha. Ele está falando muito bom. A gente vai divulgar, vai continuar divulgando. Gente, o Ceará que saiu com você está errado, porque eu estou falando do microfoninho para não ter que ficar teclando. As palavras ele saem errado, né, Manuel Carlos? Entendi. O microfoninho saiu errado, não tem problema. Não esquenta a cabeça, Manuel Carlos. Tudo que você falar está ótimo. A gente sabe. A gente te ama, Manuel Carlos. Fica tranquila. A gente traduz aqui. Vem errado, mas aqui na mente a gente traduz e fica tudo certinho. E para terminar, Sueli Manfred de Júlio, obrigado pela maravilhosa tarde de estudos. Obrigado você pela presença. Obrigado pela participação de todos, pela contribuição, até pela pesquisa no Google, viu, Marisa? Pelo pessoal aí. Não, mas foi bom, vamos lá, vamos fazer isso mesmo, gente. Vamos fazer uma live sobre isso. Vamos encerrar? Vamos fazer a prece? Gente, vamos lá. Então, hoje, eu vou fazer diferente. Hoje eu vou pedir para você fazer a prece. Eu fazer a prece? Hoje fazer a prece. Fazer diferente. Né? Vocês vão sentir a energia do Zé que está presente aí. Vamos todos... Eu quero agradecer. Eu só tenho que agradecer. Eu fico até emocionado de falar. Mais de um ano, né?
Quanto tempo nós estamos nessa pandemia? Desde março de 2020. Foi nós paramos tudo em março de 2020. Nós estamos em 2021. Nós estamos um ano e pouco. E a gente fica emocionado de saber que a gente vai poder abraçar um dia, já está próximo disso, né? De a gente se aproximar um pouco mais, de a gente vivenciar a vida de cada um, de ajudar, de sermos mais úteis. Então, eu queria agradecer muito a espiritualidade dessa casa, a espiritualidade aos espíritos do Seara de José, a mãe Joana, a minha mãe. Eu queria agradecer aos nossos amigos espirituais, e hoje citamos todos eles, aqueles que nos acompanham, não importa a condição de cada um, se interessam por nós, se preocupam conosco, com condições ou sem condições, todos são assistidos e amparados. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de compartilhar com todos que estão nos assistindo esse momento de alegria, de retorno à casa. É tão importante, e a gente fica muito feliz de saber que durante todo esse período da pandemia, nós não estivemos sozinhos um só instante. Sempre tivemos a companhia dos nossos irmãos, sempre estivemos juntos, eles sempre estarão nos amparando, nós nunca estaremos sozinhos. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desta encarnação, por este momento de aprendizado. Obrigado, Senhor, pelos amigos, por esse irmão que está aqui do meu lado, em que a espiritualidade me trouxe para me ajudar, para nos dar força, para nos ensinar. Obrigado, Senhor, ao Beni, para que ele consiga superar seus problemas. Obrigado, Senhor, a todos os nossos irmãos que passaram por um momento de aflição, que dê forças a ele, que nós estaremos juntos, unidos, num só pensamento, num só coração. Obrigado, Senhor. Gratidão por tudo que recebemos até hoje. Muita paz. Gente, sinto-se mais uma vez abraçado. Muito, muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe. Também estamos muito felizes porque o nosso querido Robert, a voz do além, né? Rob Lopes está aqui, gente. Rob Lopes voltou. Aquele sorriso gostoso. Vocês viram que os vídeos melhoraram agora um pouquinho? Porque não sou eu que estou fazendo, é o Rob. O Rob está melhorando a qualidade quando ele está aqui, melhora, né? Essa voz gostosa, um sorriso também bem aberto. Um grande amigo que nós temos, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação. Tchau, pessoal. Beijo no coração. Até sexta que vem, se Deus quiser. E segunda-feira, quem quiser, assiste às 20 horas. Eu vou fazer de tudo. Tomara que não dê nenhum problema. Vou fazer de tudo para transmitir, se Deus quiser. Tá bom? Beijo. Fique com Deus. A realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.